Do canal. Chegamos hoje à 13ª edição da nossa revista Lições Bíblicas, edição especial, Os Princípios Divinos para em Tempos de Crise. Né? E essa lição ela tratou especificamente, até a 12ª lição, de assuntos relacionados à reconstrução do povo que fora levado cativo para a Babilônia, apontando para detalhes que sucederam àquele povo que seriam aplicáveis aos nossos dias. Né? Avivamento, reconstrução, correção, direcionamento para com o Deus a quem eles serviam, um convite hoje à vigilância. Então, o título da nossa lição de hoje, lição 13, que será ministrada em 27 de setembro, A Vigilância Conserva a Pura Igreja. Textuário: e as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Marcos 13, 37. Verdade prática: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. O texto de leitura bíblica em classe, Mateus 25, de 1 a 13, você pode fazer a leitura depois, mas ela está relacionada à parábola das 10 virgens, né? Em que 5 estavam preparadas e 5 foram encontradas em despreparo e por isso perderam o direito de entrar nas bodas com o noivo, que é a ilustração desta parábola. E tem um item interessante aqui, eu diria que essa lição também poderia se chamar A Meia-Noite. Porque a meia-noite ela encerra vários assuntos. Na nossa observação, evidentemente, na nossa questão espiritual. A meia-noite é o final de um tempo e início de outro. À meia-noite estão os nossos temores e as nossas incertezas para com o futuro. À meia-noite estão as nossas preocupações, à meia-noite estão as vigilâncias, às quais nós estamos convidados a estar atento. À meia-noite nós somos convidados a estar próximos do Senhor. À meia-noite é também aquele momento em que nós aguardamos o retorno do Senhor, quando nos convocar para estarmos com Ele nas mansões celestiais. Necessariamente não quer dizer que Jesus virá à meia-noite. Todo que é cristão sabe que nós não sabemos a que horas Cristo retornará. Então vamos por a introdução. Chegamos à última lição deste trimestre. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar dizendo que o tempo se abrevia. 1 Coríntios 7, 29. Meditemos hoje na parábola de Jesus escrita em Mateus 25, de 1 a 11, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abra os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Amém. O tópico 1. A meia-noite. O dia que já passou. Aqui diz o seguinte: à meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo o que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Esse é o assunto da expressão à meia-noite. Ele nos fala de um dia, de um período de tempo que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo. O dia que está para terminar é a dispensação da igreja. Então, nós estamos vivendo um período em que a igreja ela está aguardando o retorno do Senhor. Nós, como cristãos que somos, temos uma esperança que um dia esse mesmo Jesus que a Bíblia prega, que já esteve na terra, que deu a sua vida por todos aqueles que se julgam, que se entendem pecadores, que se reconhecem pecadores e querem o perdão para estar novamente diante de Deus. Evidentemente que Romanos vai dizer lá, o apóstolo Paulo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aqueles que se reconhecem pecadores e que se arrependem dos seus erros e querem receber o perdão, eles devem entregar as suas vidas a Cristo. Então, nós vivemos um tempo, né? Vivemos um tempo em que nós aguardamos o retorno de Cristo.
E para nós, esse dia, né, ele se encerrará desta, que é esta dispensação, podemos dizer, essa dispensação da graça, ele se encerrará com o retorno de Cristo para buscar aqueles que, no momento em que a trombeta soar, que ele vier nas nuvens para buscar o seu povo, aqueles que estão com seus ouvidos espirituais preparados ouvirão esse chamado e serão tomados para estar com ele na glória. Mas para que nós possamos passar por esse dia e vencer este dia, é necessário que a vigilância seja uma realidade na nossa vida. Muito bem. Tópico 2. À meia-noite, início de um novo dia. Ponto 1. Amanhã começará. Ponto 2. A noite vem. Então diz o seguinte: um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras em seu precioso sangue. Ou seja, como eu falei agora há pouco, amanhã, dia da entrada na eternidade. O primeiro momento da passagem deste dia para um dia que nunca mais se acabará, se dará exatamente no momento em que Cristo nos convocar. Evidentemente que ao longo da história, nós estamos há mais de 2000 anos aguardando o retorno de Cristo. Alguns podem achar que isso não vai acontecer. Eu acredito que vai. Eu não sou maluco, eu não sou neófito, eu não sou uma pessoa desprovida de inteligência, mas eu acredito plenamente nesta promessa, porque ela está na Bíblia. Tantas outras promessas têm se cumprido, por que essa não se cumpriria? Então, essa manhã para nós, naquele momento, melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e de seu sofrimento, ou seja, aquele momento em que todos aqueles que creram no seu sacrifício estarão com ele para adentrando para estar na eternidade, né, com o Senhor. A noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro. Então, alguém pode até me criticar com o que eu vou falar, mas tem uma televisão, né? Posso falar aqui, todo mundo sabe, a Record, ela está neste momento apresentando uma novela chamada Apocalipse. E ela está passando exatamente esta noite que está por chegar, né? Em que aqueles que não quiseram, que não acreditaram no Salvador, que não confiaram que Jesus um dia voltaria, que achavam que aquilo era uma utopia, era um conto da carochinha, era uma história muito interessante, uma história futurística, mas não levaram a sério aquilo que estava profetizado na Bíblia, então eles sofrerão todas as dores por terem negligenciado a oferta de salvação. Então você vai ver lá no Apocalipse, Daniel também trata desse assunto. Em Zacarias nós temos alguma coisa sobre a vinda de Jesus, sobre o advento escatológico, né? E aí nós vemos que haverá tormento, haverá perseguição, haverá fome, haverá destruição, muita morte, a terra vai passar por um processo de grande transformação. Esta é a noite que eu não quero ver e eu não quero viver, né? Então a noite vem quando Jesus levar a sua noiva, o grande lagar da ira de Deus, né? Ou seja, das sentenças de Deus, né? Das punições, porque nós sabemos que esse período será o período do anticristo, será o período de alguém que vai querer a glória para si, que vai querer a adoração e que vai lutar contra Deus
até os últimos momentos da conclusão da história terrena, porque ele sabe que ele já está sentenciado. A Bíblia diz isso, né? Então, já está sentenciado, mas ele vai fazer o que puder enquanto estiver livre para agir neste mundo. Para os homens que não houverem dado crédito às palavras de Deus, começará o dia da vingança. A ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. E aí nós partimos para o tópico 3. Meia-noite, a hora de trevas. Para o povo de Deus familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. Esses dias, eu vi alguém fazendo uma crítica, dizendo que a pior coisa que Deus criou foi o ser humano. Eu até rebati essa crítica. Na verdade, tudo que Deus criou era bom, foi bom. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis que tudo que Deus criou era muito bom. O homem foi criado para ser um administrador dos bens que Deus colocou nesta terra. Infelizmente, Deus, ou melhor, infelizmente não, Deus ele sabe o porquê das coisas, mas Deus ele criou os seres humanos com liberdade para fazer escolhas. E eles fizeram as escolhas e ele fez a escolha errada. O primeiro casal, Adão e Eva, fez a escolha. E fez uma escolha errada. Então, tudo que nós vivemos hoje não se deve colocar na conta de Deus. Se existem guerras, se existem mortes, se existem doenças, se existe uma superpopulação e boa parte dessa população vive na miséria, não esqueça que a riqueza do mundo ela está na mão de umas poucas pessoas. Por que essas poucas pessoas elas não abrem mão de um pouco dessa riqueza que elas têm e distribuem com a população? Porque se elas fizerem isso, sempre no caminho para que essa riqueza chegue a quem precisa, vai haver alguém se favorecendo. Eu moro no estado do Rio de Janeiro. Como você sabe, o Rio de Janeiro ele vive uma endêmica crise de corrupção. Uma crise triste, terrível, que vem empobrecendo o nosso estado de maneira avassaladora. E quem mais sofre com isso são justamente as populações que aqui habitam. Então, perceba o seguinte, como é que Deus vai ser culpado dos homens fazerem escolhas erradas? Na verdade, Ele deu o direito de nós fazermos as escolhas. Então, no meio dessa humanidade, como disse alguém, que foi a pior coisa que Deus fez, e eu não concordo com ela, existem seres humanos extraordinários. Infelizmente, os maus, como diz Martin Luther King, quando os bons se calam, os maus eles prevalecem. E quando os maus prevalecem, todos sofrem. Infelizmente, os bons, os bem-intencionados, parece que não querem colocar a mão nesta enfermidade que assola a humanidade, que é a corrupção. Ou até querem, mas a pressão é tão grande que eles optam por ficar de fora, não se envolver. Então você percebe o seguinte, à medida que a conclusão das coisas está chegando, tudo piora. Então nós que somos cristãos, que lemos a Bíblia Sagrada, e eu disse isso para essa pessoa num comentário que eu fiz numa rede social, eu disse isso para ela. Infelizmente, nós cristãos sabemos o que acontecerá no futuro. O que está acontecendo agora não é algo que nos surpreenda, porque a Bíblia já diz o que acontecerá no futuro. Se você nunca leu a Bíblia, procure ler a Bíblia. Evidentemente que ela exige um pouco de
de paciência, porque a leitura é uma leitura difícil, precisa que haja, em alguns momentos, o acompanhamento de livros que tragam entendimento para determinados pontos que são difíceis de compreender, mas a Bíblia ela diz claramente o que sucederá na proximidade da vinda de Jesus. E isso que está acontecendo agora, você sabe, mas já aconteceu no passado, em todas as eras já aconteceram. Mas quanto mais o tempo vai passando, mais fatos profetizados na Bíblia vão apontando para a conclusão de todas as coisas. Então, nós vivemos um período que aponta para a vinda de Jesus iminente. E quanto mais próximo ele estiver, mais a dificuldade será uma realidade no nosso tempo. E eu disse para aquela pessoa, eu trabalho e eu luto para que enquanto eu estiver aqui, eu possa retardar este sofrimento. Então eu faço a minha parte como cidadão, entendo que sou um cidadão de bem e procuro agir assim, eu procuro fazer o melhor de mim. Mas você vai ver, infelizmente, até no nosso meio. Recentemente nós vimos aí uma pessoa religiosa envolvida com situações difíceis, morreu num ambiente totalmente reprovável. Temos visto aí acusações de assassinato, temos visto corrupção no nosso meio, pastor preso por corrupção, e tantas outras coisas, pastores envolvidos com promiscuidade, com prostituição e com tantas coisas difíceis. Mas isso não nos surpreende. Não nos surpreende, porque a Bíblia diz que quanto mais o tempo for passando, até os religiosos serão motivo de escândalo para os religiosos, porque na verdade eles são amantes de si mesmos. Eles não estão preocupados com o povo. Pessoas negociando igreja, estamos à véspera das eleições. É uma coisa triste nós vermos aí pastores se vendendo, pastores que estão abandonando o seu dever de pregar a palavra, de ensinar a palavra para ir trabalhar em prol de candidaturas políticas. Isso não é a função do pastor. Eu tenho falado isso e repito. Eu sei que eu posso até sofrer uma reprimenda, sofrer críticas, mas eu repito e afirmo, pastor não deve se envolver com essa prática. Isso é ruim, isso traz sofrimento para a igreja. Ou você é pastor e cuida do rebanho, da vida espiritual da sua membresia, ou você abandona isso, licencia-se e vá trabalhar nessa questão de política que envolve uma série de coisas com as quais não são adequadas a um pastor. Mas por que estão fazendo isso? Poder temporal, busca por status, por posição. Infelizmente é isso. Os fins dos tempos, os tempos difíceis estão chegando. E aí nós pagamos um preço muito alto. Porque era pastor, porque era da igreja tal, porque é isso, porque é aquilo. Mas isso já está na palavra. Então isso não me surpreende. Me deixa triste, mas não me surpreende. Esta é a noite que está por chegar. Mas nós já vislumbramos aí um pouco dessa escuridão. Muito bem. A natureza sente as trevas. Estamos vendo aí as queimadas, né? Queimadas criminosas que acontecem, desmatamentos, poluição. Nós aqui no Rio de Janeiro moramos aqui, a água que está sendo colocada nas nossas torneiras, ela vem de um rio completamente poluído. E aí o que você espera disso? Né? Não podemos colocar a culpa em Deus. Deus não tem culpa do homem fazer escolhas erradas e não se sentir nem um pouco preocupado com o que vai acontecer com o seu próximo. Muito bem. E aí nós vemos aqui o item 2 do tópico 3. Os homens sentem as trevas. O item 3, as nações estão em trevas. Ou seja, está todo mundo em confusão. Em confusão e convulsão. Ninguém se entende, a economia destroçada, a peste do coronavírus
indo e voltando, tudo trazendo demonstração de que a situação está muito longe de ser resolvida, de da calmaria voltar, daquela bonança econômica voltar, né? Achávamos que estava ruim, mas vimos que não estava tão ruim, ficou pior. Vamos pedir ao Senhor que nos dê graça para que nós possamos passar por esses tempos. E tem tópico 4, meia-noite, vinda do noivo. Durante milênios os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor, guardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos a vinda de Jesus, mas a partir da meia-noite ninguém mais dirá Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá a terra e o céu. Será a noiva, que simboliza a igreja, exclamando, chegou o noivo. Né? Chegou o noivo. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres. Então, a igreja, ela espera ansiosamente por esse momento. Seremos arrebatados ao céu para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Eu até apresentei uma revista recentemente aqui, do Obreiro, para quem é estudioso da Palavra de Deus, para quem é do ministério, para quem é professor. A revista Obreiro, a revista de número 90, se não me falha a memória do Obreiro, ela está falando do pré-milenismo e pré-tribulacionismo. A Assembleia de Deus, ela é pré-tribulacionista, ela entende que os cristãos não passarão pela grande tribulação, né? Então, nós aguardamos esse momento e a Assembleia de Deus, ela entende que quando esse momento chegar, a igreja será retirada do mundo. A igreja será retirada do mundo, então todo esse período de punições que estão por acontecer começarão na face da terra. Alguns entendem que já estamos vivendo isso, mas a Assembleia de Deus ela entende que não. Tópico 5. O clamor da meia-noite, um brado de alerta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. E este o clamor que ouvimos em nossos dias. Meu irmão, você está ouvindo já este clamor? Está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem em breve? Está atento aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Ora, o tema da lição é um convite à vigilância, né? É um convite à vigilância. A vigilância conserva a pura igreja. Todos nós que somos cristãos, que vivemos pelos ensinos de Cristo, esperamos esse dia. Mas esperar esse dia não significa viver dissolutamente, não significa viver de qualquer maneira, não significa estar distante da comunhão com o Senhor e com os irmãos. Nesse período de pandemia, nós temos vivido situações em que tem havido um afastamento, né? Um afastamento dos irmãos da comunhão, da comunidade cristã. Isso também reflete aquele desinteresse espiritual. O amor por Deus, o amor pelas coisas sagradas vem cada vez mais se deteriorando. Está dentro das profecias dos últimos tempos. Então, você que porventura já não tem mais prazer em estar na igreja, você que tem desanimado para ir, às vezes nós estamos aproveitando para relaxar. Vou ficar em casa, vou descansar. Não, o coronavírus está atacando todo mundo aí, eu posso ser contaminado. Eu concordo com você. Eu sou responsável, eu não vou dizer assim, vá para a igreja e Deus vai te guardar. Não, a palavra fala que nós temos que ser prudentes. Mas isso não significa que você tenha que se afastar em definitivo da casa do Senhor e da comunhão com os irmãos. Então fica o convite aqui. Observe como está a sua vida espiritual. Observe como estão os seus relacionamentos com a igreja, com os irmãos, com Deus.
Como é que você tem vivido? Como é que nós temos vivido? Nós somos convidados a estar preparados. Estar preparados quer dizer estar com a nossa vidinha no altar, né? Não é ficar em casa vendo coisas que não são apropriadas à vida cristã, praticando atos que ninguém está vendo, mas que Deus está enxergando, negligenciando o estudo da palavra de Deus e assim esquecendo daqueles ensinamentos que estão contidos nela para que nós possamos viver melhor e aguardando a vinda do Senhor. Então, se nós estivermos preparados, nós estaremos aptos a ouvir. Se nós não estivermos dormindo espiritualmente, no sono da indolência, né? Tem até uma musiquinha que fala, né? Tem um corinho pequenininho que falava, né? No sono da indolência, o Senhor já passou e você perdeu a bênção, não é isso? Então, não deixe que o sono espiritual faça com que você fique desatento para ouvir o chamado do Senhor, para que você fique preparado para ouvir o som da trombeta, né? E aí você vê que o sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. Eu falava agora há pouco, sono, cansaço, desinteresse, são sinais de que os tempos estão próximos, né? Tem uma música que diz assim, os dias são maus, os tempos difíceis, eu já não suporto nem ler os jornais. E você mora no Rio de Janeiro, meu irmão, só Jesus. Tópico 5, item 2. Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Então foi aquilo que eu falei, né? Se nós estivermos preparados, estivermos em vigilância, nós não passaremos, como eu falei, nós somos pré-tribulacionistas, pré-milenistas, nós não passaremos por esse momento. Mas é preciso que nós estejamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor, aguardando o dia do Senhor, aguardando o momento que Ele vai nos chamar. E a conclusão é o seguinte, quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte, sair ao encontro, né? É precisamente isto que o Espírito Santo quer dizer atualmente. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus, né? É aquele texto lá de Amós, prepara-te a Israel para encontrares com o teu Deus. E diz mais aqui, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, né? E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. O Espírito Santo nos está despertando hoje para que estejamos nesta condição, estejamos atentos e sensíveis à voz do Senhor. E eu vou trazer para fechar aqui 3 personagens. Zorobabel, ele recebeu uma atribuição, reconstruir o templo. Como está o seu templo? Não negligencie o cuidado e o zelo pelo seu templo. Quem é o seu templo? O seu próprio corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. E aí nós vamos lembrar de Neemias. Neemias foi para lá, voltou para a sua terra, estando numa excelente situação, não precisava se envolver com aquilo, mas ele optou por fazer aquilo que era agradável aos olhos do Deus e do seu povo. Ele foi para cercar a cidade, ou seja, Pedro vai dizer assim, esteja atento e vigie, porque aquele espírito mau, o vosso adversário, ele anda em derredor de vós, buscando a quem possa tragar. Que os teus muros espirituais não estejam derrubados. E aí eu trago Esdras. Esdras disse o seguinte, e a Bíblia vai dizer que Esdras, ele preparou o seu coração para conhecer a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus e para ensinar a palavra de Deus. Então, que esses exemplos desta lição do trimestre que nós tivemos sejam reais na nossa vida. Que não é porque estamos vivendo tempos de crise que nós vamos negligenciar a nossa vida espiritual, abandonando a nossa fé
e perdendo a oportunidade de morar com o Senhor para sempre. Que o Senhor te abençoe. Encerramos assim o terceiro trimestre de 2020. Tenha uma excelente aula e que a graça do Senhor seja contigo. Paz.